Só se fala disso agora. Eu quero dizer para vocês que a convocação do Neymar para a Copa do Mundo, para compor aí a seleção brasileira, fala muito para nós sobre um aspecto bíblico e até mesmo católico. E nós vamos refletir sobre isso no vídeo de hoje. O vídeo de hoje está muito interessante. Vamos falar sobre essa questão de colocar a nossa confiança em homens. E vamos, de forma teológica, catequética, aprender algo aqui no vídeo de hoje. E por que não falar de apologética? Para aprender a defender a fé, nós precisamos entender a fé. Fica conosco, vamos analisar a convocação do menino Ney. Podia ter sido a convocação do menino Frei, né? Mas nós sabemos que isso não é possível, porque o Frei, na verdade, está escalado para outra missão. Fique conosco! O vídeo de hoje está demais, hein? Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe seu comentário, ele é muito importante para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Ajude o nosso apostolado, faça uma doação de qualquer valor. Isso é muito importante para que nós possamos continuar alcançando muitas pessoas aqui na evangelização. Tá bom? Você também pode ajudar pelo Superchat ou pela chave Pix. A sua ajuda é muito importante, tá bom? Agradecemos a todas as pessoas que têm aí nos ajudado em nossos conteúdos. Vamos lá, o vídeo de hoje é bem catequético, eu quero falar sobre essa questão então da convocação que nós tivemos aí do menino Ney, né? Isso, querendo ou não, deve agradar e deve trazer alegria ao nosso coração, sim. Nós somos, sem dúvida nenhuma, o país do futebol, não é mesmo? Mas nós vamos fazer aqui uma reflexão um pouco mais alinhada com a fé católica acerca da confiança, né? Todo mundo está aí confiando que ele, o menino Ney, aí é a salvação aí para o Brasil na Copa do Mundo, né? E é interessante já começarmos a falar sobre isso. A convocação do Neymar, né, revela muita coisa sobre o coração humano, minha gente. Talvez até mais do que futebol, tá? Porque muitas vezes nós queremos salvadores humanos, não é mesmo? E toda vez que o Neymar Júnior é convocado, parece que o Brasil se divide, né? Umas pessoas vão dizer categoricamente, agora vai, agora vai, agora o Brasil vai ter ótimos resultados. E nós esperamos que sim, que tenha bons resultados, né? Mas por que se divide? Porque enquanto alguns falam agora vai, outros falam o quê? De novo esse cara? Não é isso? As pessoas perguntam de novo. E isso revela um problema muito maior do que futebol, né? A humanidade ela tem essa mania, né, de transformar as pessoas em pseudo-ídolos, né? Isso sim beira a idolatria se não tomarmos cuidado, né? Então o ser humano tem essa mania de transformar as pessoas em salvadores. E o pior vem agora. E se falha, e se, por exemplo, o Neymar ali não tiver uma boa atuação, as pessoas vão querer crucificar ele, como se ele fosse o culpado. Não esqueçam, né? A pessoa fez acho que foi o Gabriel, um amigo meu, fez um comentário na live, né? Um dos nossos seguidores, dizendo sobre a questão do Neymar, né? E eu refleti muito sobre isso. Esse tema pode nos ensinar algo. Devemos tomar esse cuidado de não colocar esperança demais no Neymar para depois a gente não ficar cobrando só dele, não é mesmo? Temos que tomar esse cuidado. Porque esse mesmo cenário de exaltar uma pessoa para depois crucificá-la, caso os nossos anseios sejam frustrados, isso aconteceu com muitas pessoas na Sagrada Escritura, né? Com reis, com líderes, com os apóstolos.
E hoje pode acontecer com jogadores, com políticos, com padres, com influenciadores, dentro da igreja até, né, essa questão de influenciadores, de padres. Então, eu creio que o problema aqui nunca foi só com o Neymar, é com todo mundo, né? O problema é colocar em homens a esperança que nós devemos colocar só em Deus. Ah, não, diácono, você está exagerando, é só futebol. Não, mas para muitos o futebol é como se fosse uma religião. Então nós podemos pegar a temática do futebol e trazer uma mensagem para a gente aprender aqui. Então a primeira coisa que eu queria trazer é isso, né? Eu acho que é uma reflexão muito pertinente, né? Só que nós vamos avançar, vamos para as Sagradas Escrituras, vamos trazer essas questões. O povo brasileiro ama muito futebol, né? Então olha para a seleção e pensa, agora vai depender aí desse menino ou do melhor jogador da atualidade para o Brasil. Então, no caso, é ele. É como se ele, unicamente, né, como se um único homem pudesse ganhar a Copa para essa nação que nós amamos tanto, que é o Brasil. Né? Mas olha aqui o ensinamento bíblico, né? Para a gente trazer para o campo teológico. Maldito o homem que confia em outro homem, diz a palavra em Jeremias capítulo 17, versículo 5. O que essa palavra tem a ver com o que nós estamos falando? Tudo. Tem tudo a ver. Porque se nós colocamos de forma demasiada a esperança em alguém e depois somos frustrados, como nós vamos lidar com essa frustração, né? Então, essa palavra também não significa que não podemos admirar alguém. E sim, podemos admirar. O Neymar pode ser admirado, por que não? Né? Podemos admirá-lo, não tem problema nenhum. O erro é transformar essas pessoas em ídolos, né? Em ídolos. Aqui sim a gente poderia tratar sobre a questão da idolatria. Porque quando nós idolatramos alguém, criamos expectativas impossíveis. E expectativas impossíveis nós só podemos criar em Deus. Se não termina em Deus a nossa expectativa impossível e termina no homem, ela termina em frustração. Né? Então a gente precisa refletir isso. A mesma multidão que exalta é aquela que vai apedrejar. Né? Quando o Neymar joga bem, ele é um gênio, ele é o salvador da seleção, mas quando perde, ele é o fracassado, ele é o que cava falta, não é mesmo? Chamam ele de pipoqueiro, agora acabou o sonho de mais um título. Né? Então, nós vemos uma multidão emocionada, né, que está se dando à emoção. Né? E foi assim até com Jesus, as multidões emocionadas ali no domingo de Ramos, Hosana, filho de Davi, mas depois crucificam. Não é assim que a gente ouviu? Então é uma reflexão boa, viu, gente? É uma reflexão boa aqui para o nosso vídeo, eu não tenho dúvidas disso, que pode, na verdade, agregar muito à nossa fé. Né? Então não se esqueça disso, né? A mesma boca que exalta é a mesma que destrói depois. Isso nós vamos agora trazer para dentro do campo da igreja, né? Tem gente que entra na igreja por causa de um padre, ou de um líder, de um catequista, de um cantor, de um pregador, né? Mas aí esse padre, esse influenciador, esse pregador, esse cantor erra, esse líder, né, decepciona, e aí a pessoa vai abandonar a fé. Nós fizemos um vídeo interessante, um vídeo ao vivo, analisando uma fala do pastor Will Oliveira, né? E ali ele trazia essa questão, né, de uma fé firme, que eu não posso abandonar a fé diante da decepção que eu tenho com alguém, tá? Então tem tudo a ver esse tema, hein? Do Neymar tá trazendo muita coisa boa. E aí depois, então, que essa pessoa decepciona-se com o outro, ela abandona a fé. Mas nessa ótica de igreja eu pergunto, a fé dessa pessoa, na verdade, estava em Cristo ou no homem? Né? O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Coríntios, né, ele vai fazer esse trocadilho. Peraí, acaso fui eu que fui crucificado por vocês? Né? Acaso Paulo foi crucificado por vós? Ele fala isso, né, ao escrever aos Coríntios. Então é uma reflexão bem interessante que nós podemos sim fazer, e na verdade devemos fazer, né? Será que não é assim que algumas pessoas estão tratando, né, o menino Ney aí, podemos dizer assim? Será que não é assim que ele está sendo tratado? Será que não estão colocando demais a esperança nele nesse ponto? Daqui a pouco falar, olha, se a seleção ganhar foi mérito dele, mas se perder foi culpa dele? Cuidado, vamos pensar nisso aí, né?
Então, os cristãos, né, naquele momento ali que Paulo escreve à igreja de Corinto, estavam criando, podemos dizer, partidos ou torcidas, times, né, dentro da igreja. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou do fulano, enfim, eu sou de Apolo. E Paulo basicamente responde: vocês estão esquecendo que existe alguém que está no centro, e essa pessoa é Jesus Cristo. O catolicismo não nos ensina que nós devemos confiar em homens porque eles são perfeitos, pelo contrário. Muita gente critica a igreja porque existem padres pecadores, na verdade, homens pecadores, catecistas pecadores, né? Catequistas pecadores. Mas o próprio Cristo, na verdade, ele escolheu pessoas pecadoras, né? Pedro, Tomé, Judas, cada um tinha ali os seus defeitos, né? Então a presença de pecadores na igreja nunca anulou a verdade, né, da missão. Essa frase é muito forte, né? E eu acho que compensa colocar ela na tela, né? A presença de pecadores nunca anulou a verdade da missão. Olha que frase interessante para nós aqui, né? Então, eu vejo que o menino Ney aqui está nos ensinando algo maravilhoso hoje, né? Essa convocação dele, que sem dúvida nenhuma, por que não dizer aqui, a gente tem que assumir. Nós temos a esperança que ele possa ajudar muito aí a nossa seleção. Nós amamos, né, ver o Brasil, o nosso país bem representado, tá? Mas ainda falando sobre essa questão da santidade na ótica da igreja, a igreja não é santa por causa dos homens, ela é santa por causa de Cristo, né? E se até os apóstolos falharam, por que hoje, né, as pessoas não podem falhar? O que eu estou tentando nesse vídeo aqui é já, se acontecer, que vocês saibam, o católico não pode começar a jogar a culpa no Neymar porque não trouxe lá o título, tá bom? Porque é um erro esperar a perfeição humana, né? E Deus, ele prometeu a sua assistência divina, mas ele não prometeu que nós seríamos perfeitos, né? Só ele é perfeito. É interessante também falar que a internet, ela criou essa cultura da destruição, né? Hoje as pessoas não sabem admirar, e admirar seria a solução, elas idolatram, né? E também as pessoas não aprenderam a se decepcionar, a aceitar o erro do outro, a falha do outro, né? Na verdade, o ser humano tem essa mania de ser extremista, né? Ou a pessoa é perfeitamente como Deus, ou ela já se transforma num verdadeiro lixo, né? Não tem um equilíbrio. Só que o cristianismo ensina outra coisa: todos somos falhos, todos precisamos da graça, todos podemos cair, né? Só Cristo é perfeito. Então isso vale para o Neymar, para o padre que você admira, para o político que você admira e defende, para o cantor que você gosta, tá? Então isso é muito importante aqui, eu vejo que é uma reflexão que eu quis trazer e ela tem um sentido, tá? E eu acho que o resumo seria isso. A convocação do Neymar revela mais sobre o coração humano do que sobre futebol. Olha que vídeo interessante que nós conseguimos gravar no dia de hoje. E eu quero pedir a sua colaboração, você que chegou aqui, e também a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Já interaja. Deixa aqui, ó, a sua torcida, né? Você pode escrever assim: estou torcendo pelo Brasil, Brasil campeão mais uma vez. Vamos fazer também essa oração e essa torcida, por que não? Depois de uma catequese tão bela como essa aqui, não é mesmo? Então quero agradecer a audiência de vocês, pedir que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas. A bênção do Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Não se esqueça, nós temos aí vários cursos, várias formas de você estudar conosco, tá? E o mais recente aí é essa novidade do livro Pega Ele, Nossa Senhora, que eu escrevi junto com Ariel Lazari, e tem um curso também e uma masterclass bem interessante sobre Mariologia. É só acessar o link na descrição. Deus abençoe e até o próximo conteúdo, se Deus quiser. Pega eles, Nossa Senhora.